A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. 38º dia do nosso propósito, 365 dias de oração até o altar. E o tema de hoje é alguém que sabe pedir perdão e sabe perdoar. Glória a Deus, que já nos deu a vitória, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar com base no que está escrito lá no livro de Mateus e no livro de Efésios. Mateus capítulo 5, versículo 23 ao 24, diz assim: Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente sua oferta. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, o Senhor nos instruiu da seguinte forma: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Glória a Deus que já nos deu a vitória. Por que orar acerca do perdão, né, amadas e amados? Perdão é uma das bases da nossa caminhada cristã. Não dá para chegar no trono de Deus sem antes liberar o perdão. Então, nós não só precisamos aprender a perdoar, mas precisamos também aprender a pedir perdão. Fala-se muito em perdoar e pouco em pedir perdão. Olha a gravidade da situação quando o Senhor nos ordena a pedir perdão, se no momento de entregarmos a oferta, lembrarmos que alguém tem algo contra nós. Olha a importância da reconciliação. Para Deus aceitar a nossa oferta, a gente não pode ter uma consciência cauterizada. A gente não pode ser apático à dor, ao desconforto, ao incômodo que a gente gerou no outro. É necessário que para adorar o Senhor estejamos com as nossas mãos limpas. Até porque quando você magoa o outro, quando você inflige dor a alguém, você macula o coração daquela pessoa. Você faz com que aquela pessoa te odeie. E uma pessoa que odeia é alguém que está longe de Deus. É alguém que está com a alma condenada ao inferno, caso essa pessoa não se arrependa, não se volte ao Senhor, não aprenda a amar. Então, perante o Senhor, o mal que você fez tem a equivalência de um homicídio. Por isso se diz que você estaria com as mãos sujas de sangue, porque uma alma está se perdendo por sua causa. Há toda uma complexidade nessa questão do aprender a pedir perdão. Você vai até o outro, se humilha, confessa o seu pecado e pede perdão. Então fala-se muito em perdoar, como se somente o outro nos ferisse. Mas nós também precisamos aprender a exercer perdão, aprender a pedir perdão, porque nós também somos falhos. Nós somos de carne e osso, né? Nossa natureza também foi inclinada para o mal lá no Jardim do Éden, e nós precisamos estar nos reavaliando todos os dias. Então, quando a gente colocar o joelho no chão, a gente vai orar ao Senhor para que haja essa característica em nós, né? Em nós e no outro, naquele que estará conosco na caminhada da vida. A característica do saber pedir perdão com sinceridade, com arrependimento, com compaixão, né? Com o verdadeiro interesse na reconciliação, não apenas para que Deus aceite a nossa oferta, mas também por amor ao outro, por se importar com a dor que você infligiu no outro,
Porque esse tipo de pensamento, esse tipo de conduta agrada a Deus. Deus não tem prazer numa consciência cauterizada. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor não nos chamou para apatia. Se porventura você fez um mal a alguém e diz a minha consciência está tranquila, cuidado. Cuidado para que a sua consciência não esteja, na verdade, cauterizada. Para que você, na verdade, não esteja já entregue na mão do Senhor para o juízo. Se a gente continuar a leitura no livro de Mateus, a gente vai ver o que o Senhor fala a respeito de você seguir sem pedir perdão. Porque, olha só, aqui no versículo 25, ele diz assim, concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Olha a gravidade de não pedir perdão. E a gente vê tantos vendedores da fé priorizando o deixar a oferta no altar. Tem muita gente que está deixando só dinheiro mesmo, porque a oferta não está passando nem do teto. Por quê? Porque não se humilha, não pede perdão, não se arrepende do mal que fez ao próximo. E a gente sabe que o ser humano é sensível. Nós, enquanto seres humanos, nós somos sensíveis. E nós precisamos julgar o outro a partir da nossa sensibilidade também. Entender que se dói na gente, dói no outro. Né? Então, às vezes, é uma palavra, é um comportamento, é uma ação. Há pessoas que já têm demandas muito maiores do que se arrepender, né? Indivíduos que defraudam emocionalmente, indivíduos que mentem, que trapaceiam, que enganam, ou que agem de violência, e enfim, tantas outras coisas. E no contexto do casamento, sendo um casamento cristão, ainda que não existam as ações graves, né? E está repreendido no nome de Jesus, nós estamos intercedendo ao Senhor exatamente para que haja um contexto agradável, conforme a boa, perfeita e agradável de Deus, mas sempre há as controvérsias, sempre há um desentendimentozinho aqui, outro ali. É importante exercer a reconciliação para não dar lugar ao diabo. E quando a gente vai para o livro de Efésios, e o Senhor trata dessa questão de sermos bondosos, né? De sermos compassivos. Ou seja, você não apenas será bom para com o seu cônjuge, né? Que é sua companheira, seu companheiro, mas você também vai exercer a compaixão. Você vai ter a capacidade de se colocar no lugar daquela pessoa, no lugar do seu companheiro, entender a dor do outro, sem julgar, sem minimizar, com verdadeira afeição, com verdadeira misericórdia. Olha como a reconciliação é importante para o Senhor. Você não pode odiar a quem você ama, ou um ou outro. E se você ama, você precisa aprender a exercer o perdão. Essa é uma máxima que se aplica para todo tipo de relacionamento. Onde existe perdão, existe amor, existe paz. Onde existe perdão genuíno, existe Deus. O diabo não acha lugar. E é isso que falta em muitos dos casamentos hoje em dia. O exercício do perdão. O mundo ensinou a igreja que se quebrou, joga fora. Deus tem nos ensinado a reconstruir. Deus tem nos ensinado a reconciliar. E não podem andar dois juntos se não houver concordância. A falta de perdão promove discordância contínua, contenda contínua, promove a mágoa, promove o remoer de memórias antigas.
de memórias dolorosas. Por isso a importância do exercício de perdão mútuo. E essa é uma das características basilares, né, que se deve para qualquer tipo de relacionamento, né, familiar, conjugal, entre amigos. É importante o exercício da reconciliação. E no contexto do casamento, é primordial. Então, vamos orar ao Senhor para que sejamos pessoas perdoadoras e que tenhamos ao nosso lado alguém que também é perdoador, alguém que exerce o perdão, que é humilde o suficiente para se humilhar e pedir perdão, tendo um coração quebrantado no Senhor. Olha como todos os temas que a gente vem orando se encaixam. Olha como tudo é necessário. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor, que já nos deu a vitória. Oremos em nome de Jesus. Deus maravilhoso e Rosa de Saron, nosso Deus, eu oro nesse momento, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai, perdoa nossos pecados, falhas, fraquezas, assim também nós liberamos perdão no nome de Jesus. Algo mais, serei acompanhada dos demais que estarão intercedendo comigo, para que o Senhor esteja em nossas vidas, para que o Senhor vá ao encontro dessa esposa, desse esposo, transformando-lhes os corações, meu Deus. Faça-os perdoar, pessoas de coração quebrantado, que perdoa genuinamente, capazes de pedir perdão, pessoas amigas da reconciliação, porque a reconciliação te agrada. Visita-nos, Senhor, em nossas particularidades. Visita o nosso ser. Visita essa pessoa, Senhor, que é alvo das nossas orações e que o Senhor já sabe quem é. Vai ao encontro. Dissipa toda a consciência cauterizada. Meu Deus, em nome de Jesus, muda o coração. Em nome de Jesus, opera, meu Pai, conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, vai repreendendo as obras das trevas. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder e o sangue de Jesus tem poder. Entra com cura, entra com libertação, entra com transformação e dá um novo coração para cada uma dessas pessoas e também para cada um de nós. Sejamos todos pessoas perdoadoras, pessoas humildes que também sabem pedir perdão, pessoas do Senhor, que não têm escama nos olhos e por isso reconhece as próprias falhas e se arrepende e se humilha perante o Senhor e alcança a tua graça e o teu favor. Haja, meu Deus, o espírito da concordância do Senhor, e para a honra e glória do teu santo nome, haja paz em nossos muros, haja alegria para a honra e glória do Senhor, haja pureza de coração, haja pureza de mãos. Pai, haja quebrantamento nessa hora. No nome de Jesus, haja quebrantamento nessa hora. Haja quebrantamento nessa hora. No nome de Jesus, haja quebrantamento nessa hora. Haja conversão, haja manifestação do seu poder, haja multiplicação da tua compaixão, Jesus, nos corações dos que oram comigo e daqueles que são alvos da nossa oração. Haja, meu Deus, a compaixão ao nosso respeito, para a honra e glória do Senhor, e o seu nome seja glorificado em nossas vidas. Haja honra, haja o cântico de Ana em nossas bocas. E o sangue de Jesus, que tem poder, já repreendeu todo o mal. E o sangue de Jesus, que tem poder, já dissipou toda a obra das trevas, já dissipou toda a obra do inferno, que já caiu por terra, em nome de Jesus já caiu por terra. A obra da confusão, a obra da atrapalhação,
em nome de Jesus. Glorificado seja o Senhor, meu Deus. Exaltado e adorado seja o teu santo nome. Espírito Santo vai nos dando sabedoria para pedir, sabedoria também para esperar a tua resposta. Inunda-nos com paz nesse momento. Seja adorado, Senhor. Seja exaltado, ó Deus. Nós te adoramos. Bendizemos o teu poder. Confessamos que só o Senhor é Deus. Tu és perfeito. Ensina-nos, Senhor, a fazer a oração que te agrada. Dá-nos, Senhor, sabedoria. Dá-nos o temor necessário para que possamos ser oferta agradável perante o Senhor. É isso que nós te pedimos, Pai, e nós te agradecemos. Haja, Senhor amado, em nós, em nossos companheiros de vida, coração perdoador, coração humilde que sabe pedir perdão. Obrigada, Senhor, por ouvir essa oração. Obrigada, meu Deus, pela tua resposta, pela sua boa resposta às nossas intercessões. Essa é a nossa vontade, Senhor. Seja feita a vontade do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que graças a Deus já nos deu a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus.